Meus amados, graça e paz, 185 dias seguidos, lendo a Bíblia em 2026. Texto de hoje, Oséias 8, 9 e 10. Como texto para nossa meditação, vou ficar com um ditado popular, que é um versículo bíblico que às vezes muitos não sabiam, né? Quem planta vento vai colher tempestade, vai colher dor de cabeça. Eu separei dois versículos, Oséias 8, primeiro eu vou ler o 7, e depois voltar no versículo 4 para a gente entender melhor. Oséias 8:7. Porque semeiam vento, colherão tempestade, haste sem espiga, que não produz farinha, mas ainda que produza, estrangeiros a devorarão. Irmãos, plantar vento. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta estudo vai colher dinheiro, quem planta cuidado vai colher saúde, quem planta organização, né, vai colher paz, harmonia, mas quem planta o crime, quem planta o mal, quem planta más escolhas, mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi lançado na terra, assim como quando você planta um limão, uma laranja nasce, você colhe, o que você planta de mal também é como se você pegasse um vento, e esse vento aqui não é uma brisa, é um furacão, uma tempestade, plantasse ele dentro da terra, e Deus está dizendo isso. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai virar uma tempestade, vai nascer como uma tempestade no seu caminho e na sua vida. E o que a Bíblia vai colocar como tempestade na vida de Israel? Foram as escolhas que eles fizeram, sem a direção e sem a orientação de Deus, movida por carnalidade, movido por ganância, vaidade, ódio, e aquilo depois que parecia ser um momento de prazer e de escolhas acertadas, se tornaram destruição, se tornaram morte, abominação na vida de cada um deles. A palavra de Deus deixou bem claro isso, né? Quando se planta vento na vida, mais cedo ou mais tarde vai colher tempestade. Olha as tempestades de Israel, o que foram? Eles, versículo 4, Oséias 8:4, eles instituíram reis sem meu consentimento. A pior bobagem que a pessoa pode fazer, amados, é às vezes fazer vista grossa e não consultar Deus a respeito de algo, não colocar Deus nas suas escolhas, nas suas decisões. Nessa caminhada de igreja a gente tem muito problema com os jovens, né? Quando se apaixonam, querem ali às vezes tomar sua decisão por conta própria, não estão nem aí para a decisão de Deus e depois acabam tendo terríveis tempestades no seu caminho. No caso de Israel, lembram lá de Saul, Deus era o rei único e exclusivo deles, Samuel, um dos maiores profetas, era o conselheiro, mas eles cismaram que queriam um rei humano, fizeram tudo do seu jeito, da sua cabeça, da sua vontade, e depois colheram muita tempestade, muitas lutas, muitos prejuízos, a tal ponto de Saul chegar a implantar consulta a mortos e coisa desse tipo lá na presença de Israel. Escolheram príncipes, mas eu não tive conhecimento. É uma loucura do homem e da mulher de Deus tomar qualquer ação ou decisão sem colocar isso diante do conhecimento de Deus. Paulo fala: sejam conhecidas as vossas petições, as vossas necessidades diante de Deus, através da súplica e oração. Deus já sabe de tudo, amados, que a gente precisa. Mas é muito importante que a gente abra o jogo com Deus sobre tudo que está acontecendo e pergunte Ele. Faça questão que tenha o parecer e a orientação dele sobre o que se está passando, o que está acontecendo. Escolheram príncipes, mas eu não tive conhecimento disso. Deixaram a principal pessoa, o principal conselheiro, o principal orientador, de fora das suas decisões. Da sua prata e de ouro fizeram ídolos para si, para que sejam sua destruição. Consultaram deuses falsos, criaram caminhos religiosos falsos, e tudo isso eu tenho dito, amados. Escolha religiosa falsa traz maldição para sua família e traz maldição para a sociedade onde você está inserido. Muitos assassinatos, muitos abusos que nós temos visto, é nada mais do que resposta da idolatria dos deuses imaginários que nós vamos criando. Mas o Deus único e verdadeiro, ele diz isso: porque semeiam vento, colherão tempestade. Se você semear coisas más, decisões erradas, mais cedo ou mais tarde você vai pagar por isso, e de uma forma terrível. Que Deus
Me livre e te livre das decisões erradas, das pessoas precipitadas, das portas, oportunidades precipitadas no meu caminho e no seu, e que os dias de sol, os dias de paz, os dias de refrigério, de brisa leve do Senhor nas nossas escolhas e ações estejam sempre presentes no nome de Jesus. Que Deus me abençoe e te abençoe. Excelente fim de semana, sempre lembrando que Jesus Cristo está vivo e em breve voltará para julgar os vivos e os mortos.